Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, entendermos o que é importante. E precisamos entender o que é importante. Está em Apocalipse, lá no capítulo 16, fala acerca dos 7 flagelos. Cita alguns, cita eles, mas o que nós precisamos entender é acerca disso tudo. Vamos ler um pouquinho acerca dos flagelos. Lá no verso 7, diz assim: ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Isto é inegável diante de nós. Aí ele vem falando acerca dos flagelos. No 2 ele diz que acerca disso que o primeiro anjo derramou a taças pela terra, e os homens portadores da marca da besta e os adoradores de sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Lá no verso 3 fala acerca da taça que foi derramada sobre o mar e que se tornou como sangue. E todos os seres viventes do mar haviam morrido. No verso 4 fala acerca que a mesma coisa aconteceu com as fontes de água doce, ou seja, os rios se tornaram em sangue. Lá no verso 8 e 9 fala que o sol, ou seja, foi lançado sobre o sol e foi dado queimar o homem com fogo, ou seja, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. E no verso 10 e 11 fala acerca que a quinta taça é que o reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiu e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. No verso 12 fala acerca do rio Eufrates, cujas águas secaram. E no verso 13 e 14 ele diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca dos falsos profetas 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. O que nós precisamos entender acerca destas coisas? Irão acontecer? Com certeza. Aconteceram? Dá a entender que não. Então, o que nós devemos fazer? Algumas coisas podemos pressupor, e pelo que os próprios cientistas falam sobre a camada de ozônio, sobre esse tipo de coisa, provavelmente é uma das coisas. O que nós precisamos entender? Que esses aspectos são importantes, são cruciais para compreendermos acerca do final dos tempos. Mas o que é mais importante do que isso? Entendermos quem somos, compreendermos nossa identidade em Deus, compreendermos a nossa natureza, compreendermos a vocação que temos em Deus e o nosso chamado. Porque se entendermos isso, nós vamos viver, como fala no próprio 16, lá no versículo 15, que fala acerca, Jesus falando: eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não seja encontrado nu. Então, o que nós precisamos entender? Que isto é o mais importante. Como nós andamos, como nós vivemos neste mundo. Há um equívoco muito grande, uma religiosidade muito grande em nós. E muitas vezes nós nos adaptamos e nos acomodamos a essa religiosidade. E isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o pensamento natural. O religioso nada mais é do que o homem natural que se diz conhecer a Deus, que conhece a verdade, que compreende a verdade, que é um devoto, que vai aos cultos, vai às reuniões, vai às missas todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de orar ou rezar, não deixa de fazer as coisas para ajudar as pessoas, mas a motivação, a razão pela qual faz essas coisas é que nos interessa. Muitas vezes, se fazemos simplesmente para agradar a Deus, para satisfazer-lhe os desejos, para que Ele possa dar-nos aquilo que nós queremos e desejamos, nós estamos sendo religiosos.
mas pensamos da mesma maneira que um homem natural. Nós simplesmente mudamos as coisas, mas continuamos a fazer com a mesma motivação. Nós usamos das pessoas para alcançar os nossos objetivos. Achamos que as pessoas existem para atender às nossas expectativas. Nós nos frustramos com as pessoas. Nós desanimamos com elas. Nós não temos paciência. E se não nos é mais útil, nós as desprezamos. O que nós precisamos entender? Que não é essa a maneira como Deus deseja que nós vivamos. Nós precisamos seguir o modelo de Cristo. Mas para seguirmos o modelo de Cristo, nós precisamos, antes de mais nada, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas para que isso seja possível de ser feito, a gente precisa entender quem somos em Deus. Ele nos deu uma nova consciência, um novo coração. Ele nos deu da mente de Cristo. Ele nos fez a imagem do Filho. Ele nos fez uma nova criatura, um novo coração. Nos capacitou, nos habilitou para vivermos neste mundo como seu Filho. Nós somos coparticipantes da natureza divina. E isto que ele fez foi com o intuito de que a gente fosse capacitado, habilitado, para rejeitarmos as paixões naturais, as paixões humanas. E assim a gente possa viver da maneira que agrada a Deus. Ou seja, não é uma questão de obediência, de agradar no sentido para receber, mas de vivermos de forma semelhante, nele, com ele, para ele. Assim como ele e o Pai, Cristo Jesus e o Pai e o Espírito são um, nós precisamos ser um, porque o Espírito veio em nós habitar para que nós fôssemos um com o Pai. Mas precisamos ter a consciência e o entendimento disso. Pois se assim entendermos, nós vamos, tendo a consciência e o entendimento que somos um com Ele, nós vamos viver como Ele. Aprendendo, conhecendo e compreendendo a sua vontade, compreendendo quem Ele é, como Ele é. Por isso que Jesus, na sua oração, em João 17, diz que a vida eterna está em conhecer o Pai. Precisamos conhecer o Pai. Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai, ao conhecimento do Pai. Conhecendo o Pai, conhecendo a Cristo, nós vamos viver como eles, porque nós compreendemos o que Ele fez em nós, a obra que Ele realizou em nós, para que nós pudéssemos ser como Deus neste mundo. Por isso, quando Pedro fala que nós fomos tirados do reino das trevas, fomos feito um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus, nós precisamos entender que, na realidade, nós fomos feitos nele, para ele, com ele, para que nós, andando neste mundo, a gente viva como ele, praticando as justiças de Deus, praticando as virtudes de Deus, exercendo misericórdia, graça, compaixão e, principalmente, tendo o entendimento que estamos aqui para reconciliar as pessoas com Deus, conduzi-las ao conhecimento de Deus, da sua vontade. Sermos expressão do Pai neste mundo. A gente precisa entender, precisamos compreender, precisamos entender a vontade do Pai e vivermos neste mundo como Cristo Jesus, revelando o Pai, manifestando, tendo o entendimento de que quem nos recebe, recebe a Jesus, quem recebe a Jesus, recebe o Pai. Ele nos enviou como o Pai o havia enviado. Por isso, a nossa vida deve se traduzir no mesmo modelo de Cristo, que esvaziou de si mesmo, negou a si mesmo, negou o ser Deus, rejeitou essa questão para viver neste mundo como um homem. Foi humilhado para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. A sua vida se tratou de uma oferta em nosso favor, trazer o perdão de Deus para as nossas vidas, para que nós pudéssemos conhecer o Pai. E conhecendo o Pai, possamos viver neste mundo como Cristo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o modelo de Cristo, imitando-o em todas as coisas. A gente precisa entender isso. A ficha precisa cair. E viver como Deus é revelarmos a paciência, a longanimidade, o amor, de maneira que tudo o que a gente faça
seja como uma oferta em favor do outro para que o outro possa conhecer o Pai. Não se trata do outro, não se trata do defeito do outro, não se trata das limitações do outro ou da falta de entendimento do outro, mas sim do quanto entendemos, do quanto compreendemos que precisamos crescer, amadurecer e viver na vontade do Pai. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa compreender estas coisas, entender. E viver e nos submetermos a essa vontade como filhos, revelando o Pai, manifestando a sua justiça, a sua graça diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender isso. Pois nós não temos outra maneira de viver, que não seja compreendendo que toda a desgraça que sobrevirá às pessoas, nós podemos minimizar isso vivendo como um filho de Deus, tirando as pessoas das trevas, proclamando o Evangelho, proclamando o reino de Deus, vivendo o reino de Deus neste mundo. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda isso e possamos ser instrumento de salvação, para a glória do Senhor, para louvor do seu nome, para que as pessoas possam conhecer o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.